Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a notícia aí nada agradável para o torcedor vascaíno, cara. O lateral esquerdo Riquelme teve uma gravíssima lesão e só joga em 2023. Também vamos falar aqui do próximo jogo do Vasco contra o Vila Nova, os desfalques que o Vasco deve ter para essa partida. Também a chegada dos diretores Paulo Brax e também o alemão Johannes, ele vai trabalhar juntamente com o Paulo Brax. Vamos falar desse assunto aí. E a 777 Partners começando os trabalhos dentro do clube. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui. Hoje o vídeo tá muito bom, fica aí até o final pra você ficar por dentro de tudo, meu amigo. É vascaíno, aqui é o seu lugar. Tá mexendo aqui pela primeira vez ou já assiste, mas não tá inscrito? Se inscreve aí no canal aí, dá essa moral pra gente chegar aí a 170 mil inscritos. Chegamos a 169, é contagem regressiva, falta pouquinho aí, dá essa moral, compartilha também com seus amigos vascaínos para ajudar demais, fechou? A mulambada segue preocupada aí com o possível interesse do Vasco em mandar mais partidas no estádio do Maracanã. Essa semana o Flamengo apresentou uma petição à justiça para sanar uma obscuridade. Segundo o Flamengo, a decisão sobre o seu recurso pode induzir ao equivocado entendimento de que o Vasco pode mandar as suas partidas no Maracanã sempre assim que desejar. Ou seja, eles estão muito preocupados aí com o que pode acontecer com o futuro do Vasco, com a 777 Partners que deseja gerir o Maracanã sozinha. Existe também uma possibilidade da 777 Partners conversar com o John Textor, dono do Botafogo, para que ambos, tanto o Vasco e o Botafogo, gerirem o Maracanã, sem a participação da dupla Fla-Flu, que não tem estádio. E com certeza isso já está gerando uma certa preocupação lá no lado dos nossos rivais. E eles estão vindo com um discurso de que o Vasco pode utilizar o Maracanã, mas com responsabilidade, Sabem realmente que o Vasco vai ter dinheiro para gerir o Maracanã sozinho e com certeza o governo e o consórcio do Maracanã só vai pensar na grana e o Vasco vai poder sim gerir o Maracanã sozinho. Tomara que isso aconteça, é um grande sonho meu ver o Vasco dono do Maracanã só seu, por mais que os outros times tenham direito, beleza, mas o que eles fizeram com o Vasco nesse ano de 2022 foi uma baita sacanagem e o Vasco tem sim o direito de gerir o Maracanã sozinho e não emprestar São Januário para ninguém. O estádio fica lá, deixa a base jogando em São Januário e a gente joga no Maracanã, consegue uma bilheteria muito maior e com certeza o Vasco vai lucrar muito mais. Esse é o pensamento da 777 Partners e com certeza deve ser posto em prática caso a dupla Fla-Flu feche as portas do Maracanã na cara do Vasco, Vamos esperar aí a chegada da 777 Partners para ver o que eles vão fazer, Com certeza eles sabem muito bem que a torcida do Vasco é capaz de lotar o Maracanã todo o jogo e a gente espera que o Vasco consiga o retorno à elite do futebol, que é sucesso, meu amigo. Montando um time forte, o Vasco bem, aí vai ser sucesso de bilheteria, o Vasco vai arrecadar muito mais do que arrecada jogando em São Januário. Isso já é fato, já nesse ano de 2022, o Vasco divulgou que lucra 3 vezes mais, mesmo pagando uma multa altíssima para jogar no Maracanã. O Vasco lucra muito mais do que quando joga em São Januário, obviamente porque cabe muito mais pessoas dentro do maior estádio do mundo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Maracanã, o Vasco e também a dupla Fla-Flu. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Vila Nova aí no próximo sábado às 4h30 da tarde. Jogo aí importantíssimo pro Vasco, cara. O Vasco precisa vencer essa partida. Já vem de 2 tropeços, Perdeu pro Sampaio Corrêa e empatou com o Ituano jogando em São Januário. Precisa recuperar esses pontos fora de casa. Vai enfrentar o último colocado, Vila Nova, com 14 pontos. Mesmo que o jogo é em Goiânia, é esperado mais de 5 mil torcedores do Vasco em Goiânia para empurrar o Vasco para vencer o Vila Nova, A torcida do Vasco promete invadir Goiânia e empurrar o Vascão a mais uma vitória nessa Série B. Infelizmente a gente sabe que o Vasco não está jogando nada, mas o torcedor segue confiante que as coisas vão melhorar, Eu tenho minhas dúvidas, enquanto o Maurício Souza não sair do Vasco, eu não acredito que o Vasco vai voltar a jogar bem, vai voltar a ter uma defesa sólida como estava tendo no passado. Para esse jogo temos várias dúvidas, Certeza mesmo é que não vamos ter aí o zagueiro Anderson Conceição suspenso pelo 3º cartão amarelo e o lateral esquerdo Riquelme, que teve uma gravíssima lesão no seu joelho, fazendo cirurgia no ligamento cruzado do seu joelho e só volta a jogar em 2023, Porque geralmente esse tipo de cirurgia leva de 7 a 8 meses a recuperação do jogador e, portanto, ele está fora dessa temporada. Jogador que, na minha opinião, poderia voltar a ser titular da equipe, mas infelizmente vê essa fatalidade.
o jogador vai ter que passar por uma cirurgia gravíssima, né? Boa sorte ao Riquelme, boa recuperação, que ele volte mais forte do que nunca e ajude o Vasco a partir do ano que vem, né? E agora o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar um lateral esquerdo, porque só temos o Edmar, cara. É assustador a gente imaginar que só tem o Edmar de lateral esquerdo no time do Vasco. Ainda temos algumas outras dúvidas, né? O atacante Figueiredo, também o atacante Getúlio, o Palácios. E caso esses jogadores não tenham condições, o Vasco deverá entrar em campo com o Thiago Rodrigues, a lateral direita aí com o Gabriel Dias, que já voltou no jogo contra o Ituano, né? A zaga com o Quinteiro e também o Danilo Boza, a lateral esquerda com o Edmar, meio campo Yuri Lara, Andrei, Nenê. No ataque, Gabriel Peck mais uma vez mantido, infelizmente deverá ser titular. Aí no lado direito temos uma dúvida, né, se o Figueiredo vai ter condição ou não de jogo. Caso não tenha, o Eric deverá ser mantido como titular e o centroavante Raniel. Esse será o provável Vasco que enfrentará o Vila Nova aí no próximo sábado. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa lesão do Riquelme, quem você acha que o Vasco tem que buscar no mercado para ser o lateral esquerdo, né, porque vai ter que contratar, e também o que você espera para esse próximo jogo contra o Vila Nova. Bom, pessoal, segundo o canal Atenção Vascaínos, o diretor de futebol do Genoa, Ioannis Sport, pode ser promovido pela 777 Partners ao Vasco. O time italiano está contratando um profissional para substituí-lo. Ioannis ficará ao lado de Paulo Brax no clube, além de Don Dransfield, que é o gestor geral da empresa norte-americana. As decisões no Vasco SAF passará por um comitê de futebol formado por esses profissionais. O Vasco que já acertou aí com o Paulo Brax, né, que trabalhou no América Mineiro e também no Internacional. Verá até aí o reforço do Ioannis, alemão, que está vindo para o Vasco, já trabalhou em diversos clubes lá no futebol europeu. E com certeza o Vasco vai montar uma equipe muito profissional para trazer um grande profissionalismo dentro do clube, para fazer um grande scout, fazer aí uma grande reformulação na busca por jogadores. Isso vai ser muito importante para o Vasco, né, cara? A gente só espera agora a SAF acontecer dentro do clube. Ainda está emperrado esse processo. O Vasco não sabe quando vai resolver essa situação junto à justiça, né? O Vasco ainda não conseguiu derrubar aquela liminar que obriga o Vasco a expor o seu contrato com a 777 Partners na íntegra, e isso não aconteceu ainda. O Vasco segue tentando resolver esses problemas. Ainda tem outros problemas, né, que a gente falou aqui durante alguns dias. O transfer ban do Vasco ainda não foi resolvido com o Ricardo Sapinto, a dívida do Vasco na FIFA, que impossibilita o Vasco de registrar novos reforços. O Alex Teixeira, por exemplo, ainda não está registrado. A gente não sabe quando que ele vai ser registrado no BID, por exemplo, da CBF, para poder entrar em campo. Gostaria muito que o Jorge Salgado marcasse uma coletiva para expor esses pontos, como que está sendo esse processo do Vasco, porque o torcedor tem muitas dúvidas. Inclusive eu, que trabalho aqui com isso, né, cara? A gente trabalha com o Vasco aqui no nosso canal e eu tenho muitas dúvidas, e o Salgado poderia muito bem marcar uma entrevista coletiva e explanar todos esses problemas aí que está acontecendo dentro do Vasco, para deixar o torcedor mais informado. Logicamente ele não tem que divulgar pontos cruciais do contrato com a 777 Partners, até porque para proteger o próprio clube e também a empresa que está negociando com o Vasco. Se isso acontece, pode ser que os norte-americanos dê para trás e não queiram mais negociar com o Vasco, porque não existe isso, nenhum acordo entre empresas, e um contrato será exposto para todo mundo, né? Mas infelizmente existe alguns sócios e babacas beneméritos, sei lá quem quer que foi que moveu essa ação contra o clube, que desejam ver e atrapalhar todo esse processo do Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da chegada desses profissionais do nosso clube. O Vasco aí mudando a sua cara, tendo profissionalismo. E eu espero que o Caso Brasil saia do Vasco, hein, cara? Porque o que ele vai fazer lá dentro do clube? Não agrega em absolutamente nada, não tem experiência e com certeza não está fazendo um bom trabalho à frente do Vasco. E vamos ver também, quem sabe, com a chegada do Ioannis, ele possa indicar alguns jogadores do Genoa, né, que trabalhou lá com ele, jogadores que ele conhece de perto, né? A 777 Partners já teria oferecido alguns jogadores ao Vasco, perguntando se o Vasco teria interesse. O Vasco teria descartado no primeiro momento, mas vamos ver com a chegada do Ioannis se ele vai indicar algum jogador com quem ele já trabalhou lá no clube italiano para ser reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!